Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga. Bem, o Carnaval está quase a chegar e, como se costuma dizer, no Carnaval ninguém leva a mal. Se ao menos pudesse dizer o mesmo de alguns dos filmes que eu vi em 2022. Ao menos esses filmes não foram tão maus como os filmes que eu vi em 2021. Pelo menos daqueles filmes que eu vi. E ainda bem, porque é difícil imaginar um filme pior que o Music. Esse foi só o meu segundo pior filme de 2021. Bem, vamos lá despachar isto. Estes são os top 10 piores filmes de 2022. Ainda bem que o Batman provou que um filme da DC pode ser bom, mesmo depois de passar anos e anos em development hell. Porque nesse mesmo ano o Black Adam estreou. Bem, este pode não ter sido o pior filme que eu vi no ano passado, mas foi sem dúvida a pior experiência que eu tive no cinema. Eu tive que ver o filme sentado atrás da pior espécie de seres humanos que existe. Pré-adolescentes. Eles fizeram de tudo. Falaram uns com os outros em voz alta, estiveram no telemóvel, levantaram-se várias vezes dos lugares, andaram à briga uns com os outros, e um dos putos estúpidos fez o outro puto estúpido e fazer flexões à frente do ecrã. 2 vezes! O tipo da bilheteira bem que me tentou avisar. Infelizmente o gerente deixou-me ver a sessão a seguir de borla. Pois é, tenho que falar do filme em si. Ok, o Black Adam é daqueles filmes que não é propriamente mau, mas também não é propriamente bom. É só meh. Começando pelo próprio Black Adam, ele não é muito interessante. O filme diz-nos uma data de coisas sobre o Black Adam, mas sem nunca mostrar. Dizem que o Black Adam não é um herói porque mata pessoas, mas montes de heróis, incluindo heróis nesse próprio universo, matam os seus inimigos. E o Black Adam só mata maus da fita, que muitas vezes dispararam primeiro. Ele é muito perigoso, os seus poderes estão fora de controle. O pior que acontece é que o miúdo que está no filme magoa-se um pouco. Eu não chamaria isso dano colateral. Acho que o filme teria sido melhor se a personagem fosse mais fiel às BDs. Em que ela é basicamente um Namor da DC, alguém que está disposto a ir a extremos para proteger a sua terra natal. Mas mesmo se fosse esse o caso, eu não sei se o Dwayne Johnson tem a profundidade necessária como ator para concretizar esse papel. Pois a Sociedade da Justiça é largada neste filme como se fosse uma equipa de heróis que nós já conhecêssemos, deixando pouco espaço para esses heróis se desenvolverem como personagens. Porém, tenho que admitir que o Pierce Brosnan foi excelente como Dr. Fate. Ou será que devia dizer Fate? Dr. Fate. A pior parte é que este nem sequer é o último filme nesta lista de super-heróis em que o anti-herói não é nada anti-heróico. Ainda bem que o Turning Red provou que a Disney consegue fazer uma comédia adolescente misturada com elementos de fantasia. Porque nesse mesmo ano, a noite do museu O Regresso de Kamun-Ra estreou. Eu até estava interessado neste filme, primeiro porque desta vez era com animação 2D, tendo essa animação um bom aspecto, mas depois percebi que era só uma desculpa para não terem que fazer um filme com atores a sério. Eu percebo que uma das razões é a morte do Robin Williams, mas dava perfeitamente para dar contexto à sua ausência no filme ao dizer que a peça do Teddy Roosevelt foi transferida para outro museu. Eles nem sequer trouxeram nenhum dos atores de volta dos outros filmes, o que é especialmente mau no caso do Steve Zahn como Jebediah, que faz uma péssima imitação do Owen Wilson. A outra razão pela qual eu estava interessado é porque pensava que o Zachary Levi ia fazer do protagonista e que ia ser uma personagem original. Mas na verdade ele faz da personagem do Ben Stiller, que mal aparece no filme, e o protagonista desta vez é o filho adolescente dele. E ele é dos protagonistas mais desinteressantes que eu já vi. Já para não falar que tudo o que acontece mal nesse filme aconteceu porque ele tinha um trabalho que não fez. Ironicamente, as personagens completamente originais foram as que eu gostei mais, nomeadamente a Alice Issaz como Joana Dark e o Akmal Saleh como Seth, Deus do Caos. Depois, em termos da animação, os desenhos em si estão bem feitos, só que a animação é muito frenética e quase nunca para quieta. E a pior parte é que este não é o último filme exclusivo ao Disney Plus que vai aparecer nesta lista. Ainda bem que o Gato das Botas, O Último Desejo, provou que um novo filme, numa série de filmes de animação que começou em 2000 e tal, feito muitos anos depois do último, podia ser bom.
Nesse mesmo ano estreou A Idade do Gelo, As Aventuras de Buck Wild. Primeiro que tudo, isto é mais spin-off do que sequela. Devem pensar, bem, o filme chama-se As Aventuras de Buck Wild, portanto deve ser sobre o Buck Wild. E é, mas só depois de para aí meia hora. Antes disso, o Buck Wild nem sequer aparece, e o filme foca-se nas melhores personagens da Idade do Gelo. Isso mesmo, o Crash e o Eddie. E, bem, não é por nada que os outros filmes mantiveram-nos em doses pequenas. Quando o filme é todo deles, eles são bastante irritantes. Felizmente, quando o Buck Wild finalmente aparece, eles perdem qualquer relevância para a história, o que foi um alívio. A partir daí é apenas um simples filme de desenhos animados para crianças. Aliás, não sei o que é que mais esperava de um filme da Idade do Gelo feito em 2022. Epá, não sei, se calhar estava à espera que acontecesse o mesmo que aconteceu com a Presa, na medida em que é uma propriedade relativamente pequena, da qual a Disney não depende muito, e portanto podiam aproveitar para fazer algo legitimamente bom. Adicionalmente, a animação tem um problema semelhante à Noite do Museu. Os modelos e os cenários em si estão bem feitos, mas depois a animação é muito espástica e nada suave. Mas a pior parte, não aparece o Scrat. Para que é que eles fizeram um sexto filme da Idade do Gelo e nem sequer puseram lá o Scrat? E mais uma vez, este não é o último filme exclusivo ao Disney Plus que vai aparecer nesta lista. Ainda bem que o Pinóquio do Guilherme Del Toro provou que ainda há potencial para uma adaptação do conto clássico. Porque no mesmo ano estreou o Pinóquio da Disney. Começando pelos positivos, eu aprecio o facto de que desta vez o Stromboli é branco, em vez de ser um péssimo estereótipo de um cigano. Pois o Pinóquio em si até está decente, o fantoche está bem feito e o Benjamin Evan Ainsworth faz um bom trabalho como voz. Depois gostei do facto de que deram mais tempo de ecrã ao cocheiro e até deram-lhe a sua própria canção. E o Luke Evans até esteve bem no papel. Mas o Tom Hanks esteve meio a dormir como Geppetto, o Joseph Gordon-Levitt tentou demasiado imitar a voz antiga do grilo falante do Pinóquio original, e o Keegan-Michael Key como João Honesto foi não. Só não. Foi tão agressivamente não engraçado e o CGI estava horrível. Em termos da história, era muito semelhante ao original, e quando faziam algo diferente, normalmente era uma maneira nada de sutil de dizer à audiência: hã? Ainda bem que não fizemos o mesmo que fizemos no outro filme, hã? Hã? Só que no processo perderam aquilo que fazia o Pinóquio original tão especial, o facto de que assustava, quase traumatizava miúdos para os ensinar a serem bons rapazes. O próprio Pinóquio é demasiado perfeito. Não há quase nenhum vestígio de traquinice ou rebeldia. E apesar de manterem a cena dos burros, não é tão assustadora como no original. O que é estranho, porque desta vez é com pessoas a sério. Mas a pior parte é que este não é o último mau filme do Pinóquio que vai aparecer nesta lista. Yep, há mais do que um. Ainda bem que o Pinóquio do Guilherme Del Toro provou que o Guilherme Del Toro ainda é um bom realizador. Porque nesse mesmo ano estreou o Beco das Almas Perdidas. Com os outros filmes eu tive que explicar as várias razões pelas quais o filme era mau, mas para este filme só preciso dar uma: o protagonista. O Bradley Cooper como Stanton Carlyle é completamente desprezável. Não houve nenhuma altura do filme em que eu estava do lado dele e nenhuma altura em que o filme conseguiu iludir-me a pensar que ele era uma boa pessoa. Para um conto preventivo funcionar, a personagem precisa de ser alguém que ao início parece decente, mas cuja natureza malévola vai subindo pouco a pouco à superfície. O Walter White do Breaking Bad é um bom exemplo disto. Por causa do quão transparente o protagonista é e do quão pouco subtis os maus presságios são, a história acaba por ser extremamente previsível. Tendo em conta o quão boa ela é como atriz, a Cate Blanchett estava chocantemente má. Ela tenta ser uma femme fatale, mas sem qualquer do charme ou subtileza. Ao menos o resto do elenco, que incluía a Rooney Mara, a Toni Collette e o Willem Dafoe, até esteve bem. Os cenários e o guarda-roupa também estavam bem feitos. Aliás, o guarda-roupa foi feito por um Tuga, o Luís Sequeira. Mas todos esses elementos não compensam o facto de que os elementos mais importantes, nomeadamente a história e o protagonista, foram muito mal conseguidos. E a pior parte é que este não é o último filme feito por um realizador aclamado com uma data de celebridades que vai aparecer nesta lista.
Ainda bem que O Gato das Botas, O Último Desejo, provou que um filme com animais falantes e que tem a voz do John Mulaney podia ser bom. Porque no mesmo ano estreou o Tiki e Teco, Equipa de Resgate. Acho que os meus problemas com este filme podem ser resumidos com: é uma comédia que não tem piada. O filme tenta fazer humor negro, mas como é feito pela Disney, esse humor negro acaba por estar muito limitado. O filme tenta fazer piadas que quebram a quarta parede e dirigem-se diretamente à audiência. Mas todas elas consistem em dizer: esta cena que os outros filmes deste tipo fazem é bem estúpida, não é? E logo a seguir fazem essa cena! Pois o filme tenta ser demasiado como Quem Tramou o Roger Rabbit. Ao ponto de que até aparece o Roger Rabbit. Não só porque é uma comédia e um mistério de crime com atores a sério e desenhos animados, mas também porque tem vários cameos de personagens icónicas dos desenhos animados. Só que muitas vezes esses cameos não oferecem uma sensação de entusiasmo ou um efeito cómico. Simplesmente relembram-me do facto triste que agora a Disney é dona de 50% do entretenimento. E o vilão do filme, o Sweet Pete, é possivelmente uma referência à vida trágica do ator de voz do Peter Pan, Bobby Driscoll. E se é esse o caso, foi uma piada feita em muito mau gosto. Isto é um filme que goza com remakes realistas de clássicos animados, feito por uma companhia que não para de fazer remakes realistas de clássicos animados. Hipocrisia, o filme teria sido o melhor título. Lembram-se do que eu disse no meu último vídeo? Como sempre, está impecável. Parece que entre este filme e O Homem do Norte, ela tem o toque de Midas, na medida em que todos os filmes em que toca tornam-se em ouro. Ups! Ainda bem que esses filmes provaram que Anya Taylor-Joy é uma excelente atriz, porque nesse mesmo ano estreou Amsterdão. Em adição a Anya Taylor-Joy, este filme tem o Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Rami Malek, Chris Rock, Mike Myers, Michael Shannon, Robert De Niro, Zoe Saldana, Taylor Swift, ok? E com um elenco cheio de atores talentosos, incluindo a Taylor Swift, era de esperar que o filme fosse bom. E claro que é mau, é o número 4 nesta lista. Mais uma vez temos um mistério do crime misturado com comédia. Só que a comédia é tão má que muitas vezes só me apercebo que uma cena era suposto ter piada minutos após a cena acabar. E para que é que vão ter um elenco tão astronómico, cheio de atores aclamados, se nem sequer vão tirar partido disso? Muitos dos atores neste filme parecem completamente perdidos, sem qualquer ideia de como é suposto agirem ou sentirem-se. De seguida, a cinematografia é péssima. Montes de ângulos tortos, montes de abanos na câmara. E não sei porquê, muitas das cenas têm um filtro amarelo que é horrível, pois o mistério é completamente previsível. O culpado é tão óbvio que mais valia ter escrito culpado na testa. Mas a maior reviravolta deste filme é o facto verídico de que houve uma conspiração para tornar os Estados Unidos numa ditadura. Ok, tenho que ser mais específico. Houve uma conspiração para tornar os Estados Unidos numa ditadura em 1933. Ok, isso também não é uma surpresa. Pois não admira que este filme se chame Amsterdão, porque quem fez o filme claramente fumou uma catrafada de erva antes. Ainda bem que o Top Gun Maverick provou que uma sequela feita não sei quantas décadas depois do primeiro, com muitos dos atores do primeiro, pode ser bom. Porque no mesmo ano estreou o Mundo Jurássico Domínio. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre esse filme, portanto tudo o que eu vou dizer neste vídeo é que os trailers prometeram um filme em que os dinossauros finalmente estavam à solta no mundo real. Mas depois o produto final mal teve a ver com isso. Aliás, mal teve a ver com dinossauros. Porque na verdade a história foi sobre gafanhotos mutantes. Não, eu não estou a gozar. E a pior parte é que este não é o último filme com trailers extremamente e intencionalmente deceptivos que vai aparecer nesta lista. Ainda bem que o Pinóquio do Guilherme Del Toro provou que ainda há potencial para uma espera, eu já fiz essa piada. Pinóquio, uma história verdadeira! Este filme teria caído completamente no esquecimento se não fosse pela infâmia que ganhou por o ator do Pinóquio da versão americana ser tão mau. Sendo esse ator o Pauly Shore, que está claramente a cagar-se e faz a pior interpretação de voz possível. Só que eu, sem querer, vi a versão britânica em que o ator de voz do Pinóquio é só decente.
mas ainda bem porque eu já ouvi a voz do Pauly Shore que chegue para o resto da minha vida. E para compensar, o ator que faz a voz do cavalo na versão britânica parece que está perpetuamente preso na puberdade. Tirando isso, não há nada a dizer. Não há nada de excepcional nem excepcionalmente mau. É só o típico filme de contos de fadas de baixo orçamento que só existe para os miúdos ficarem quietos e calados no cinema enquanto os pais dormem uma bela cesta. E eu às tantas durmo uma bela cesta se continuar a falar sobre este filme. It's Morbin time! Primeiro filme a fazer $1 bilhão! #Morbius Sweep! Ei, ainda bem que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura provou que um filme de super-heróis misturado com elementos de terror pode ser bom, porque no mesmo ano estreou Morbius. Este é outro filme sobre o qual já falei no seu próprio vídeo, tal como o Mundo Jurássico Domínio. E tal como esse filme, os trailers foram muito enganadores, porque fazem pensar que o Michael Keaton como abutre vai aparecer em grande parte do filme, e que por causa disso o filme vai fazer parte do MCU. Mas na verdade, o filme passa-se no seu próprio universo, e o abutre só aparece na cena pós-créditos, onde é puxado para fora do MCU. Bom trabalho, Sony Entertainment! Dar o equivalente a uma estalada na cara às únicas pessoas que estavam minimamente interessadas em ver o teu filme foi genial. Porque de facto quase ninguém estava interessado em ver um filme sobre um vilão do Homem-Aranha muito pouco conhecido, que nem sequer tem o Homem-Aranha. Ao ponto de que houve uma data de memes a gozar com não só o facto de que o filme era mau, obviamente, mas também com o facto de que ninguém ia ver o filme. A piada não só foi exagerar a quantidade de pessoas que iam ver o filme, mas também inventar uma data de coisas que aconteciam no filme. Ao ponto que a Sony pôs o Morbius nos cinemas outra vez, porque pensava que o filme ia ter sucesso por causa da popularidade que ganhou com esses memes. Só para depois fracassar nas bilheteiras outra vez, precisamente porque os memes foram feitos, porque ninguém estava a ver o filme. Este filme foi tão mau que fracassou nas bilheteiras 2 vezes. Eu não preciso dizer mais nada. Ao menos não foi pior que o Music. E esses são os meus piores filmes de 2022. Digam-me que filme é que menos gostaram de 2022 nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo, onde eu espero poder falar de algo melhor. I'm sorry, Anya. I'm sorry you let me down. I'd say you were fine, but I never tend to lie. This movie I disdain. This movie called Amsterdam. It doesn't have a brain. It's hollow like a tin man. I'm sorry, Christian. I'm sorry you've let me down. I'd say you were fine, but I never tend to lie. This movie I disdain. This movie called Amsterdam. It doesn't have a brain. It's hollow like a tin man. This movie was not so good for me. Not so good for me. It's bad. They didn't even try. No wonder they came up short.